A realização de backup com deduplicação de destino caracteriza-se pela realização do processamento e da remoção dos dados redundantes após o envio dos dados do ambiente de produção para o sistema servidor de backup. Certo ou errado? E aí, pessoal, o que vocês me dizem dessa questão? Para responder ela, nós precisamos primeiro entender um pouquinho melhor sobre backup e algumas de suas características. Quando a gente fala sobre backup, como está aí em inglês, pode ser que as provas tragam o termo em português BKP, como é o caso dessa questão. Então, a primeira dica importante aqui, quando alguém às vezes, o que significa BKP ali em português? É o termo em português para backup, que significa cópia de segurança, certo? Essa é a primeira dica. É claro que é meio estranho muita gente olhar escrito BKP, mas é assim que algumas bancas colocam nas provas de concurso. Algumas colocam em inglês também, certo? Então, fiquem tranquilos, é a mesma coisa, é cópia de segurança. O que é uma cópia de segurança? O que é um backup? É realizar uma cópia daqueles dados de forma preventiva, justamente para prevenir uma eventual perda daquelas informações, por isso realizamos cópia de segurança. A base teórica sobre backup indica que um backup deve ser feito em outra unidade, como por exemplo um HD externo ou qualquer outra unidade, e também deve ser mantido de preferência em outro local. Essa é a base do entendimento para um bom backup, certo? Agora, uma coisa importante, dentro da ideia de backup, o que significa deduplicação, que também pode aparecer em alguma prova como desduplicação? Vamos entender melhor sobre isso. Quando a gente fala sobre backup por deduplicação ou deduplicação de backup, é justamente eliminar cópias duplicadas de dados repetidos. Imagina se um sistema de backup, toda vez que for fazer uma cópia de segurança daqueles dados, ele também fazer cópia não só dos dados únicos, mas também de dados repetidos que já foram copiados anteriormente. Então, quando a gente pensa numa deduplicação ou desduplicação de backup, é justamente realizar a cópia de segurança, realizar o backup, mas de alguma maneira eliminar cópias duplicadas de dados repetidos, certo? Então, se houver uma cópia de alguns dados que já foram copiados anteriormente, se elimina essas cópias duplicadas desses dados repetidos que já foram copiados anteriormente. Isso é o que a gente chama de deduplicação. Então, é basicamente, de uma forma mais técnica, eliminar o que a gente chama de redundância ao enviar dados para o backup para a cópia de segurança. Então, o que é redundância? Redundância é quando nós temos, nesse caso de backup, uma redundância de backup é quando nós já fizemos cópia daqueles dados e aí nós realizamos uma nova cópia daqueles mesmos dados que já foram copiados anteriormente. Isso quer dizer que nós estamos gerando dados redundantes, certo? Então, o objetivo teórico e técnico para a resposta de concurso sobre deduplicação é eliminar a redundância ao enviar os dados para o backup, ao enviar os dados para a cópia de segurança. Nós podemos dizer que a razão disso, por que é importante a deduplicação quando pensamos em backup? Por isso, primeiro porque ela vai otimizar o armazenamento. O que significa otimizar o armazenamento? Imagina um sistema de backup onde toda hora se realiza cópias de segurança com dados repetidos que já foram copiados. Bem, quer dizer que eu estou com uma capacidade de armazenamento de dados ocupando um espaço muito maior do que aquele que eu poderia realmente ocupar. Eu poderia ocupar um espaço menor. E, professor, mas não importa ocupar um grande espaço de armazenamento. Sim, mas daí eu vou ter que comprar, uma questão bem simples. Eu tenho um disco rígido de 2 terabytes para backup. E daqui um pouco eu vou ter que comprar mais um outro disco rígido de 2 terabytes para backup, porque aquele ali já lotou, já encheu de dados. Se eu tiver pensar em deduplicação, quer dizer, diminuir a redundância, não ficar copiando dados repetidos, eu vou otimizar esse meu armazenamento. Porque daí eu não vou precisar ficar comprando toda hora novos dispositivos de armazenamento ou alocando novos espaços em nuvem, como muita gente faz, porque
eu não vou ter essa deduplicação, quer dizer, eu vou realizar a deduplicação, eu não vou ter a duplicação dos dados, certo? Bem, outro objetivo, reduzir a quantidade de bytes que devem ser transferidos. Quando se faz uma operação de backup, principalmente backup em nuvem, que é uma transferência de dados para os servidores de nuvem de backup, se eu usar deduplicação, e eu não estou, então, fazendo constantemente cópia de dados repetidos, duplicados, estou diminuindo a redundância, eu vou fazer um backup mais rápido. Se eu não fizer a deduplicação e eu começar a realizar cópia de segurança de dados repetidos, obviamente essa minha operação de backup será bem mais demorada, porque a quantidade de bytes que eu vou ter que transferir vai ser sempre muito maior, porque tem os dados novos, tem os dados duplicados, o sistema não está nem aí. Então, a deduplicação também reduz a quantidade de bytes que devem ser transferidos numa cópia de nuvem, principalmente nesses backups em servidores de backup que nós usamos na nuvem, certo? Beleza, pessoal, entendido isso, vamos para a questão que dizia: a realização de backup com deduplicação de destino caracteriza-se pela realização do processamento e da remoção dos dados redundantes. Isto é, quando ele diz remoção dos dados redundantes, da redução dos dados repetidos. Então, da remoção dos dados repetidos, da remoção dos dados redundantes após o envio dos dados do ambiente de produção para o sistema servidor de backup. Então, por isso que a gente chama de deduplicação de destino, quando há a remoção desses dados redundantes após realizar o envio dos dados lá do ambiente onde eles estão sendo gerados para o sistema servidor de backup. Aí, nesse caso, então, se remove esses dados redundantes, se remove esses dados repetidos. Bem, pessoal, vamos marcar como certo, porque é exatamente isso, a esse objetivo que cabe a deduplicação ou desduplicação de dados. Certo, pessoal? Mais um assunto.